E aí pessoal, tudo bem? Galera, nós estamos aqui com o João, com o Myron e nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre vários tipos de carreiras militares. Se você quer seguir carreira militar, você tem que assistir esse vídeo até o final. Nós vamos falar de várias carreiras militares, até porque nós estamos aqui com um aprovado no CFO, Polícia Militar, eu fui aprovado no CFO Bombeiro Militar e aqui um aprovado na EA. Mas aqui a gente conhece um pouco de tudo, né? Da ESA, a gente vai falar da AFA, então se você quer saber o que é AFA, o que é ESA, ITA e tal, a gente vai falar de um monte de coisa aqui. Então fica até o final e não perde esse vídeo, beleza? João, o que é a EA, cara? O que é a EA? A EA, né, cara? A EA, ela é a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ela fica localizada em Guaratinguetá. Uma duração de 2 anos, você se forma sargento da FAB, da Força Aérea, e após esses 2 anos você vai seguir carreira na FAB. E assim, o que cai nessa prova assim? Matemática, física, português e inglês. 24 questões de cada, nível médio. E assim, por que tu quis fazer, cara? Cara, aí que foi, que eu tava no meu 2º ano de ensino médio, e aí eu tinha passado longo, primeiro ano estudando pro Enem, estudando para vestibular, só que aí acabou que terminou o primeiro ano, aí minha mãe ela me apresentou as carreiras militares, por meio de um post no Instagram, que hoje em dia, né, todo mundo usa a rede social e acabou que ela viu. E aí eu me interessei, eu achei bacana porque é uma grande oportunidade, tu dá um grande orgulho para tua família, porque é Força Aérea e tal, aeronáutica, e já começa com uma estabilidade, com uma carreira garantida, você segue um plano de carreira que você sabe exatamente quando que você será isso, quando você será aquilo. Já, no caso, já entra com qual é a patente lá? Você entra como aluno e aí depois de 2 anos formado, você vai ser 3º sargento da Força Aérea. E aí vai seguir carreira, se você pode fazer normal, né, com a maioria dos alunos, ou fazer os concursos internos se almejar ser oficial. Massa, então, após 2 anos tu já tá concursado praticamente. Já tá resolvido a tua vida. Já estabilizado. Assim, qual é o salário assim de um sargento? Um sargento líquido, 5 mil. 5 mil. Recém-formado, tirando ali todas as bonificações como transferência, especialidade, recompensação orgânica que eles chamam, porque tem certas especialidades como o BCT, que foi a que eu escolhi, que é controle de tráfego aéreo, tem a de SGS, que é guarda de segurança, que é uma infantaria, e outras como as que relacionam o mecânico de aeronave, porque vai voar, e aí eles chamam isso de uma compensação orgânica devido ao perigo que você tem nesse trabalho, em exercer essa profissão. Então você pode alavancar o seu salário de acordo com a sua especialidade. E é massa assim que você quando se forma, você já sai com um nível superior, certo? Não, não? Na ESA sim. Agora na EA você sai com o técnico. Então a EA você sai como técnico, sim, né? Mas já sai como sargento da aeronáutica, concursado e segue carreira normal, certo? Então bacana. Tem até uma galera que faz a ESA e opta pela ESA por conta disso, porque almeja fazer os concursos, como PRF e tal, e aí faz esse caminho por conta da estabilidade e também devido a ser rápido. É um curso 2 anos, então... Porque a ESA, você passa ali 3 anos, né, na ESA? 2 anos. 2 anos também. 2 anos. E você já sai como sargento também, e concurso superior. Isso. Caso você queira fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária, já serve, né? Já serve, ou qualquer outro concurso. É um tecnólogo, né? É um curso de 2 anos que é tecnólogo, mas é considerado como curso de nível superior. Então muita gente usa como trampolim para fazer os concursos maiores. Né? E esse era o curso que tu queria, né, Myron? Antes de passar no CFO, tu tentou fazer a ESA, né? Foi o primeiro concurso militar que eu fiz, foi a ESA. Estudei ali só 4 meses, não fui bem sucedido, e aí foi por isso que eu fui conhecer o CFO e decidi fazer o CFO. Mas assim, foi bom tu não ter passado, porque tu estudou mais um pouco e passou no CFO. O que cai na prova da ESA? Então cai em português, matemática, história e geografia do Brasil, e inglês. E acontece todos os anos? Todos os anos, são cerca de 1.100 vagas. Esse ano vai ser, acho que em qual mês? Esse ano vai ser agora, dia 4 de setembro. 4 de setembro, uma vez por ano, 1.100 vagas. A pessoa faz faz o curso de 2 anos, durante o curso ganha uma bolsa, acho que é uma bolsa de mais de R$1.000, e depois sai com salário aí de R$5.000 também.
com um curso de nível superior. É massa os cursos militares, porque tem todos os anos acontece, tu pode te programar, né? Mas tu não passou esse ano, mas tu já sabe que cai, tu sabe que todo ano tem, diferente de um curso Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal que acontece aí de cada 5 anos, a cada 8 anos, a nossa Guarda Municipal que faz 10 anos que não vai ter outro agora, né? Então, assim, tem uma certa regularidade, né? Tu consegue se programar e melhor, tu ainda ganha uma bolsa, né, de estudos, como na EA. Ganhei uma bolsa de estudos lá também. Já de R$ 1.500. E na ESA em torno de 1.200 como aluno, mas depois que se formar, R$ 5.000. Isso. 5.000 reais. E depois de formado, tem as garantias de um concurso militar. De um militar. Sai com carreira estabilizada. E assim, em relação ao CFO, o que tu considera? O que tu considera entre CFO e ESA? Por que tu não continuou na ESA e foi tentar o CFO? Meu interesse pela ESA seria só como assim, um concurso trampolim, digamos assim, né? Certo. Usar ele para fazer outro concurso maior. Então, quando eu vi o CFO, que era um concurso que pagava ali praticamente o mesmo da PRF ou da PF, eu escolhi a concurso do CFO e aí nem tentei mais a ESA, né? Mas serviu como experiência a prova que eu fiz e que eu tirei mesmo foi experiência. Entendi. Em relação por exemplo, a AFA, né? A AFA é da Força Aérea, né? Sim. Mas você pode entrar na AFA, né? Vamos lá. Tem o ITA, né? Tem a AFA e tem a EA. O que diferencia essas três aí? Conta um pouquinho, pessoal, que são informações que o pessoal não comenta muito aí, né? Sim. A EA, a gente já comentou, Sim. Tem o objetivo de formar sargentos para a Força Aérea. E o grande lance que motiva jovens, como foi o meu caso, de fazer a é devido ao tempo. Porque são só 2 anos de formação e você já sai com tantas regalias tão cedo. Então é por isso que muita gente acaba optando pela EA. Mas, se a gente for comparar carreira, realmente a prova do ITA e da AFA, elas te fornecem uma carreira mais sofisticada militarmente falando. Porque você vai ter mais regalias, você vai ter uma patente maior. E apesar da AFA e do ITA serem concursos mais difíceis e também terem um tempo de formação maior. São informações como essas, por exemplo, que eu não tive quando eu tinha meus 14, 15, 13 anos, por exemplo. Eu sempre quis fazer a prova da EPICAR, que é da Força Aérea, né? A EPICAR é quase como se fosse um cadete, né? Quando você entra, você já é considerado um cadete da Força Aérea, você está sendo preparado ali, inclusive para ser piloto de caça. É muito massa, eu sempre quis fazer, mas eu só fui saber que para ser piloto de caça, tu teria que ter passado uma prova ali com 14 anos, lá no ensino fundamental. Então, eu fui saber com 18 anos, 19, ou seja, já não dava para eu entrar na EPICAR. Então, foi muito importante isso aqui, cara. Sim. Falar para as pessoas, como para passar na EA, como passar na EPICAR, né? Porque você perde a oportunidade, são concursos que você precisa ter uma idade para você passar, né? Não é, por exemplo, um concurso de direito que tem, na área jurídica, que às vezes não tem uma idade, né? Todo concurso militar tem uma idade, por exemplo, a EA. A EA até 24 anos. Até 24 anos. A ESA, eu creio que até 22. Até 24 também. 24 também. É 24 no ano que você vai ingressar. Sim. Então, quer dizer que você tem que ter até 23 anos no ano da prova, do concurso. Sim. Ou seja, tem um limite. CFO, até um tempo atrás eram 28, aí aumentou para 30, hoje são 35 anos. Ou seja, tem um limite de idade, ou seja, com certeza tem gente com 36, 37 que, por que eu não fiz o CFO, né? Mas foi uma alegria para muita gente, né? Com a mudança no edital, 35. Né? Que agora é 35 para todo mundo, que seja civil ou militar, todo mundo que tiver entre 18 e 35 anos pode fazer a prova do CFO. Já a ESA, a AFA também é com 20 anos. A AFA é mais cedo, 21 anos. 21 no ano anos da prova. A AFA, você entra na AFA com qual patente, vamos dizer assim? Você vai começar um período de adaptação, 40 e poucos dias, e após esse período você vai se tornar cadete da Força Aérea, e você vai passar 4 anos lá em Pirassununga, que é onde fica a AFA, e aí depois desses 4 anos você se torna aspirante oficial da Força Aérea.
Massa. E piloto de caça pela AFA, Ela né? tem 3 quadros, que é o de infantaria, o de tendência e o de aviação. E aí você escolhe já no período do concurso, na inscrição. Eu lembro quando ainda lembro, cara, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. Eu tava pesquisando como ser piloto de caça, né? Eu olhei que tinha que ter um tamanho, um peso adequado para se encaixar para ser não sei se era infantaria, não sei, alguma coisa assim que eu escolheria, né, dentro do curso para pilotar. Eu teria que ter aquela altura e aquela estatura e aquele peso, senão eu não seguiria por aquele como se fosse um segmento da Força Aérea. E eu achei massa, cara, só que na época eu não podia mais, né, que era EPICAR, né? Sim. Porque ao final do curso da EPICAR, você pode escolher continuar na Força Aérea ou sair, né? Porque lá é o ensino médio, né? Você passa no fundamental e faz o primeiro, segundo, terceiro ano nessa escola. E é uma das melhores escolas do Brasil, né? E o ITA, cara? O ITA, ele já é um vestibulares mais difíceis do Brasil, né? Bem parecido à prova da AFA, só que o ITA está realmente um nível acima. E ele prepara a formação de engenheiros da aeronáutica, e aí você tem a opção de escolher entre o civil e o militarismo. Mas o grande lance do ITA é que a maioria dos alunos lá, eles percebem o prestígio que eles têm, mesmo sendo uma prova muito difícil. A formação ela é muito puxada, assim, tanto intelectualmente, e depende da área que você for ingressar. E o ITA ele forma isso de acordo com as necessidades do mercado, porque muitas empresas privadas, também o IME, que é o do Exército, que é bem parecido com o ITA, elas ficam de olho nesses cabeças para eventualmente contratá-los. E assim, grande parte dos alunos, não sei majoritariamente, mas muitos alunos eles acabam se formando no ITA ou no IME, e logo após eles já ter um contrato bem maior do que o salário militar para conseguir ingressar nessas empresas. Tu já quis fazer, Myron? Não. O ITA? O ITA não. Não é nem por questão assim da dificuldade. Eu realmente não tinha muito interesse pela área de engenharia. Eu até passei para engenharia elétrica na UFMA, também no 2020, fiz o Enem 2021, que era para ser o Enem de 2020, que foi adiado. Aí no SISU do primeiro semestre eu passei para Ciências Contábeis, e no SISU do segundo semestre passei para Engenharia Elétrica, né? Eu tinha um pouco, assim, nessa época, tinha um pouco de interesse de fazer Engenharia Elétrica, mas aí eu já estava bastante focado no CFO. Eu até iniciei a minha matrícula, mas aí eu enviei um documento errado e tal, e acho que foi mais por conta da minha falta de interesse mesmo. Aí eu enviei o documento errado e eles não aceitaram, né? Sim. E aí eu não fiz engenharia elétrica, mas é porque foi assim, por pouco tempo que foi o meu interesse por essa área, né? E é bacana tu ter feito o CFO, porque eu vejo que tu é muito assim ligado ao Maranhão, né? Eu penso que tu não quer mudar de estado, algo assim. Só conhecer outros estados. Viajar de férias, né? De férias. Então, esse é um motivo muito bom para tu ter feito CFO. E eu falo porque esse foi um dos motivos também de eu ter feito CFO. Porque é diferente da ESA, né? A ESA tu vai ter que viajar, né? Às vezes tu pode ser transferido para outro estado e vai ter que ficar sendo transferido a cada 5 anos, a cada 6 anos, não sei qual é a regularidade. Já aqui no Maranhão, no CFO, tu vai ficar só aqui no estado, por mais que tu vá para Balsa, mas é no mesmo município. Isso aí foi um dos motivos também, né? Que optou pela carreira de oficial. Por exemplo, meu objetivo era a PRF. Geralmente, quando o pessoal se forma na PRF, eles são lotados nas fronteiras, né? Sim. E aí eu não tinha muito interesse em ir para a fronteira, porque ia ficar longe da família. Assim, a questão de gasto mesmo, né? De morar longe da família e tal. Então isso foi me desmotivando, né? E aí o CFO, como era só no estado do Maranhão, embora eu seja lotado em outra cidade, eu ainda vou estar perto da minha família, né? Sem contar também que, por exemplo, nesses concursos PF, PF, eles estão sempre mudando de cidade, né? Não tem uma cidade fixa, né? Então isso impede, assim, de que a pessoa que tem outros planos, outros projetos, não consiga realizar porque não consegue ficar em um local fixo. Não cria raiz naquele local, né? E assim, você que mora aí no interior, né?
como o Myron, né, que mora em Paulinho Neves, né, ficou sabendo do curso de formação de oficiais. Ele tem que fazer o curso aqui em São Luís, né? Ou seja, ele passou no CFO agora, vai fazer o curso de formação aqui em São Luís, na Academia da Polícia Militar, mas ao se formar, ele pode ser destacado. Lá em Paulinho Neves tem um batalhão, não, tem uma destacamento. Um destacamento, né? Tem o destacamento da Polícia Militar e também tem um posto agora da Polícia Rodoviária Estadual que estão construindo ainda. Então tem essas duas possibilidades na minha cidade. Né? E isso é legal, porque tá mais próximo, né? Tu vai ficar próximo da tua família, no teu estado. Diferente, por exemplo, da EA, né? A EA... Que tu, já, desde a formação, tu tem que ir para Guaratinguetá, em São Paulo. Em São Paulo. E também a EA, o ITA, a AFA. Todos os concursos militares, na verdade, né? A ESA, a SpaceX, todos são, infelizmente, para cá, é bem fraco a divulgação e o conhecimento dessas provas. E lembrando, pessoal, que aqui o Myron, nós aqui passamos, cada estado existe um CFO, né? Cada estado tem seu CFO, tem sua prova. Nós estamos falando aqui do CFO do Maranhão, né? Que às vezes tem pessoas de outros estados que estão assistindo esse vídeo aí também. E cada estado existe o seu curso de formação de oficiais. Antigamente, nossos oficiais eram formados em outras federações, em outras academias de outros estados. Aí quando iniciou o CFO com essa parceria com a UEMA, aí sim os oficiais foram formados aqui no Maranhão. Tá desde 91 aqui. Não, desde eu acho que foi 91 a primeira turma aqui de oficiais. Deixa eu lembrar. Não, acho que foi 91 ou foi 91. Não sei, isso aqui de bombeiro militar foi 2006. Da polícia eu creio que foi 91 ou foi 99, nada dúvida agora. E desde então, todos os oficiais estão sendo formados aqui no nosso estado. E muita gente não sabe ainda, né? Não sabe dessas carreiras que você pode aí seguir. E é muito importante o adolescente já conhecer, né? Já conhecer para que ele possa se espelhar, para que ele possa ver, para que ele possa se interessar, né? Sim, até em outras carreiras, porque, por exemplo, a galera que faz ITA, o engenheiro aqui, formado na UFMA, com todo respeito à instituição e tal, mas a gente sabe que um engenheiro formado no ITA ele é muito mais preparado para o mercado. Sim. Então, como eu falei antes, a maioria que termina, maioria não, mas muita gente lá termina no ITA ou no IME, termina o curso e já sai do militarismo, vai para a área civil para iniciar a sua jornada como engenheiro. Então, além disso, a EA, que tem 17 especialidades, então a gente pensa que só a faculdade que tem os cursos, não. Os concursos públicos militares, CFO também, de acordo com o que você quer fazer. Então, além de alavancar sua carreira, ainda tem como tu fazer aquilo que tu gosta de acordo com o concurso. Exatamente. O CFO, quando a gente se forma no curso de formação de oficiais, nós iremos ser oficiais da corporação, da instituição do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A gente vai trabalhar na corporação. Já o ITA e o IME, você pode ou trabalhar no Exército, no caso no IME, ou no ITA, pela aeronáutica, você pode trabalhar lá, né, seguir carreira, chegar até brigadeiro da aeronáutica, por exemplo, quem for fazer a prova do ITA, mas você pode ir para a iniciativa privada, você pode sair formado como engenheiro, trabalhar aí montando aviões, criando, e ganha uma grana, cara. Quanto você quer que é o salário de um engenheiro formado aí? Não tem nem limite, né, cara? Assim, não tenho ideia, mas deve ser astronômico. Pois é um dos concursos mais difíceis do Brasil, a prova do ITA, mais difícil. ITA e IME, né? ITA e IME. E assim, eu até fazer uma crítica aqui em relação à minha formação. Sempre quando o pessoal falava em ITA, o pessoal, questão do ITA, não, isso é pra doido, isso aí é uma questão aí pra doido, nem faz não. Ou seja, às vezes a gente se limita muito, por exemplo, aconteceu isso comigo. Se alguém tivesse me incentivado, talvez, falar, faz, pô, tal. Eu percebia que nem tinha esse incentivo, assim, entendeu? Fala, faz, bora lá fazer uma... É tanto que no Maranhão não existe um curso preparatório para o ITA. Eu conheço pouquíssimas pessoas que passaram no ITA, pouquíssimas pessoas. Talvez se divulgassem, é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, né? E assim, pô, imagina, o cara passar no ITA é fantástico, cara, né? Tem muita gente com potencial, mas devido à falta de divulgação, ou mesmo aqui, por exemplo, no Maranhão é pouco falado, não faz a prova, né? E quando descobre já passou a idade e perdeu uma oportunidade enorme. Né? Exatamente. E essas informações que a gente está falando é fundamental para essa galera nova, pô, que está aí,
que, pô, eles querem ser funkeiro, quer seguir. TikTok, geração Pois TikTok. tanta carreira para eles se espelhar, para eles seguirem, aí eles ficam, às vezes, pegando orientação, querendo ser funkeiro, querendo ser MC, não sei o quê, e acabam perdendo tempo, né? Que eles podiam estar estudando, podiam estar se qualificando, na verdade. Cara, é engraçado que, assim, geralmente a gente entra num colégio, né? Passa, tipo, 10 anos da nossa vida, no mínimo, assim, dentro de um colégio, e a maioria dos alunos termina o ensino médio e não sabe matemática básica. Sim. Então, assim, eu não estou dizendo que a culpa é somente do aluno, não. Cada tipo de coisa, por exemplo, hoje a gente está cheio, se a gente olhar ao nosso redor aqui, cara, a gente está cheio de estímulo. É celular, é rede social direto, mensagem, é TikTok. E assim, eu sigo um psicólogo que ele fala justamente do ambiente, o quanto que o ambiente ele influencia a gente. Então, se a gente pegar, por exemplo, como que a gente está hoje em relação ao estímulo, a gente pode ver que a gente tem um telefone que geralmente traz coisas negativas pra gente, um vício, pode ser em rede social ou em outras coisas. Geralmente a gente come muita coisa calórica, então a maioria das pessoas não tem uma alimentação saudável, não tem uma rotina de exercício físico, um sono ruim, e aí o moleque lá de 14, 15 anos fica reclamando da família, reclama da mãe, reclama de todo mundo, mas ele não olha para ele mesmo e não percebe o ambiente que ele está imerso. E é engraçado, tem até uma pequena parábola que ela fala de um peixinho que ele está no mar e outros 2 peixinhos, eles vêm comentar com ele. E aí, como é que tá a água? E o peixinho ele pergunta, o que é água? O peixe tá na água, só que ele não sabe o que é água. E isso demonstra onde a gente está inserido hoje. Nossa sociedade hoje ela é composta disso. É um aplicativo que tem desenvolvimento neurofisiológico para deixar a gente viciado, estimular a dopamina, e aí a dopamina ela é um tipo de não é o prazer em si, mas é a motivação. Então a gente tem a motivação por meio dela, e aí com ela vai gerar outros neurotransmissores que vão fazer a gente ter prazer em algo. Então a gente, na maioria das vezes, utiliza isso de forma negativa por conta dessa água que a gente está inserido. E a gente não se pergunta o que a gente está nessa água, o que é essa água. E esses adolescentes que estão nessa idade entre 12, vamos dizer assim, 12 e até 18 anos, pô, é uma idade que tu tem tanto tempo, tu tem muito tempo, cara, tu tem tempo, tu não precisa ficar perdendo teu tempo com besteira, mas assim, tu tá feio, né? Porque realmente o adolescente tá feio, por exemplo, adolescente menino, as meninas vão se interessar por um menino mais velho, então o cara ali, pô, ele vai estudar, cara, né? Ele poderia focar aquele tempo que ele tem sobrando ali para estudar, para ele melhorar, para ele se qualificar, para quando ele chegar nos 18 anos ele vai passar em qualquer coisa, pô, ele vai passar em qualquer coisa que ele quiser. E às vezes o cara vai acordar para a vida lá pros 25. Isso. Lá pros 25, fez um péssimo fundamental, um péssimo, sabe? Então, eu falo isso para você aí que tem 15, 16 anos. Aproveita o ensino médio. Né? Aproveita, cara, o ensino médio. Aproveita o ensino médio. Aproveita para fazer um bom ensino médio ali, para chegar no ensino médio, chegar no vestibular detonando, cara, entendeu? Não perdendo tempo. Né? A gente vê muita gente que quando chega no 3º ano que percebe, né, que poderia ter aproveitado bastante os anos anteriores. E, por exemplo, no CFL tem muita gente que passa já depois dos 22, 23, até mesmo ali depois dos 30 anos, porque não aproveitaram aquele tempo lá da adolescência, né? Porque, por exemplo, o adolescente ele não tem muito tempo assim, não gasta muito tempo com trabalho, família, tem bastante tempo livre, né? Então, se o adolescente usar esse tempo para estudar, focar mesmo, né? Quando ele chegar ali no 3º ano do ensino médio, ou mesmo antes, ele vai estar preparado para fazer qualquer vestibular, concurso mesmo de nível médio e estar estabilizado bem cedo, né? E não inverter o processo, né? Porque tem muita gente que só depois ali dos 25 que vai voltar a estudar, rever as matérias de ensino médio que já até esqueceu, e aí prolonga bastante o processo de estudo, né? E olha o que acontece.
Ah, não, é o que passa na cabeça do jovem de 14, 15, 16. Não, eu quero curtir minha vida, eu vou aproveitar agora a minha vida. Cara, ele tá no começo da vida dele, quer curtir a vida com 15 anos. Liso, porque o que tu vai curtir? Feio. Não tem jeito. Não é melhor tu estudar, te qualificar, pra tu com 18, 19, 20 estar no concurso, passar em alguma coisa, ou então tá bem de condição pra... Aí sim, teu dinheiro, com teu carro, teu apartamento, com as viagens, tu vai curtir Aí muito vai mais, não vai não? Não. Aí o cara faz o inverso, pô, ele quer curtir com 15, 16, 17, acaba com a adolescência dele, que era pra ele estar estudando, não, ele vai fazer besteira, chega nos 20, 25, aí agora o que eu fiz da minha vida? Vai ter que correr atrás do prejuízo pra ver se consegue. Não, pô, e depende até do conceito de aproveitar a vida, Sim. entendeu? Então, hoje em dia, o que a gente faz? A gente, por exemplo, a gente estuda para um concurso, aí a gente é aprovado. Aí a gente recompensa o quê? A aprovação, né? Só que o que é mais recomendado é a gente recompensar o processo, porque além de estudar, de se dedicar, de abdicar de muita coisa, então, muitas vezes a gente comete esses erros. E isso acaba estimulando o nosso ambiente ao redor. Então, como o Myron falou sobre ter foco no que você quer desde cedo, isso vai de acordo também com o ambiente que você está inserido. Você modificar ali, pô, meu quarto tá cheio de besteira, só lá, cheio de, sei lá, boneco, sei lá. E aí o cara vai lá e tira tudo aquilo, coloca uma mesa de estudos e começa a dedicar, e aí ele já modificou esse ambiente e aí vai ser só consequências positivas para ele. Exatamente. Desde pequeno, galera, desde adolescente. Você tá no grupinho ali dos mais assim, focados, da galera mais CDF, você vai ficar ali, ó, entre os melhores. Se tu tá no grupinho ali que não quer nada com a vida, você vai ficar igual ou pior que eles. É assim. Foi até o que o Mário falou quando ele tava com os amigos dele, tinha um grupo, né? Isso, e aí 16 foram... 16 passaram no quadro de vagas, 4 dentro das vagas, né? De um grupo meio que aleatório, né? Porque a gente não se conhecia pessoalmente, Sim. mas todos com o mesmo foco, o mesmo objetivo, um incentivando o outro. E ali de 20 pessoas, 16 está dentro ali do quadro de vagas, é um número bem grande, né? Sim. Para um grupo assim meio que aleatório. Aquela história, né? Você é a média das 5 pessoas Isso, que você vai conviver. E esse vídeo é para isso, para alertar você, jovem que está assistindo, que às vezes está indeciso, não sabe o que fazer, gosta da carreira militar, mas não sabe por onde começar, não sabe as opções que vocês têm. Tem várias opções, né, para você ir pesquisar, né, às vezes, e assim, e esse é um tipo de carreira que não dá para a pessoa ficar perdendo tempo, cara. Ó, 17 anos tu tem? 17 anos. Passou agora na EA. Tem quantos anos? 20. Ou seja, ele já sabia desde quantos anos sabia do CFO? Desde os 17. Desde os 17, pô. Eu fiquei sabendo do CFO quando eu tinha, acho que 15 anos. Por isso eu passei com 18, entrei com 19. Por quê? Porque desde novo eu já fiquei curioso, eu já ia atrás. Eu ia ver o que é esse cara. Rapaz, esse cara comprou um carro novo. Foi o pai dele que deu? Não foi o pai dele que deu. Eu fazia isso. Foi um cara lá na igreja. Eu lembro que ele tinha um carro, tinha um Celta, pô. E eu ficava olhando, moleque novinho, 18 anos, 19, já tem um Celta. Aí, né, aí disse que eu fui perguntar, né, pra essa aí, esse cara aí, ele comprou mesmo, ele comprou o carro dele, mas como é que é isso aí, pô? Que curso é esse que faz, que ele consegue pagar um Celta, ele consegue pagar um carro? Aí, não, é CFO, da Polícia Militar, hoje é até major a pessoa. E aí eu fui pesquisar, eu fui atrás, como é que é isso e tal, recebe um salário, já trabalha, isso aqui eu quero, pô. Meu pai, meus pais, né, que assim, tem gente, eu sei que vocês fazem, quando passar no vestibular você vai ter um carro. Lá em casa não era assim, pô, eu tinha que passar na federal, eu não tinha opção de ir para particular, e se eu quisesse ter um carro eu tinha que comprar, porque eu sabia que meus pais não iam ter condições de pagar para mim, e eu nem queria exigir isso deles. Então, quando eu vi isso, eu vou fazer o CFO. Eu queria resolver minha vida, pô. Eu queria ter meu carro, eu queria ter minha casa, eu queria ser independente, pô. Então, por isso que eu optei também em fazer o curso de formação de oficiais. Mas primeiro eu conheci foi da Polícia Militar. Sim. Aí depois que eu fui, existe do bombeiro, aí eu me identifiquei mais com a carreira do CFO, bombeiro militar. Mas assim, aconselho demais vocês aí a pesquisarem mais, saber mais sobre cada curso aqui. E você aí tem
12 anos, vamos começar desde os 12. Já começa a preparar para picar. Picar. Colégio Naval. Colégio Naval, CFO, já começa aí já a pensar, porque tem que começar desde novo, não tem tempo não. Essa garotada às vezes fica pensando só besteira, só fazendo, só perdendo tempo. Eu sempre falo com o João que a importância da gente escolher o curso que a gente quer muito cedo, né? Porque a gente já evita perder tempo. Por exemplo, eu descobri o CFO com 17 anos, mas se eu tivesse descobrido lá pelos 15 anos, tá, no início do meu ensino médio, eu já teria focado ali e poderia ter passado de primeira, né? Já teria poupado bastante tempo. Então, as crianças, os adolescentes, né? 15 anos, 14 anos, já está no tempo de procurar o que quer, pesquisar mesmo esses concursos militares ou outra carreira, nem todo mundo quer ser militar, mas outras carreiras e focar naquilo que quer, né? Para não perder tempo. Como eu meio que perdi ali com o concurso da ESA, né? Que eu fiquei ali 4 meses estudando, depois foi que eu fui descobrir o CFO, e aí que eu fui focar no CFO. E eu tenho certeza que tá falando perder tempo, tem gente com 30 anos que tá assistindo esse vídeo aqui e não sabia disso aqui. Verdade. E ainda dá tempo, cara. Você que tem 30 anos, CFO é até os 35. Portas abertas. Pois é, cara. Então, assim, aproveita essas informações aí. Gostou do vídeo? Compartilha com um amigo que vai gostar dessas informações, que vai servir para ele também, beleza? Então eu queria agradecer, né, a participação de vocês, do Myron, que é aluno do nosso curso, passou no CFO, conheci hoje, o João passou agora na EA. Então é isso, pessoal, satisfação imensa ter vocês aqui e valeu!